Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai continuar então a parte de zoologia. A aula passada vimos os anfíbios, né? Então, na sequência dos vertebrados, peixes, anfíbios, hoje répteis, tá? Então, eu vou compartilhar os slides aí e a gente vai comentando aí sobre os répteis, ok? Então, ó, nesse primeiro slide, só comenta aí, né, que os répteis surgiram então há aproximadamente 300 milhões de anos, né? Na era chamada Paleozoica, que vocês já devem ter visto em geografia e um pouco com mais detalhes isso, né? E antes dos répteis, quem dominava eram os anfíbios, né? Na época que eles falavam a idade dos anfíbios, né? Mas como foi aparecendo os répteis, né? Os répteis foram dominando porque eles se adaptaram muito bem ao ambiente terrestre e a ponto de quase extinguir os anfíbios, porque tinha competição por alimento, né? Por sorte, alguns conseguiram, pelo seu DNA, sobreviver, então a gente tem anfíbio ainda, porém os répteis conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, é isso que a gente vai ver com detalhes, certo? Então aqui também fala que há cerca de 210 milhões de anos, né, surgiram os dinossauros, os grandes répteis, né, que podiam chegar desde 1 metro até 30 metros de altura, e aí tudo indica que houve um impacto com o meteoro, que é a hipótese mais aceita, né? Que levou à extinção aí em massa desses grandes répteis. Alguns adaptados para voar, alguns viviam na água, né, no mar, e outros voavam. Como que eles sabem? Tinha um registro fóssil, né, da época, né, e permitia a verificação de asas aí. Na evolução, então, a gente tem os ancestrais, com coluna vertebral, crânio e mandíbulas, né? Aqui forma, então, o peixe cartilaginoso, peixe ósseo. Aí, conquista do ambiente terrestre, nadadeiras formaram membros locomotores, bexiga natatória, pulmão. E agora a gente vai enfatizar a conquista definitivamente da terra, que formou os répteis, depois aves e mamíferos, certo? Aqui alguns exemplos de répteis, né, que ainda viviam na água, mas eles continuaram a modificar, a evoluir e conquistar o ambiente terrestre. Então, essa conquista, gente, do ambiente terrestre, ela se dá principalmente por três motivos, né? Porque quando a gente estuda o anfíbio, a gente fala assim, ele conquista o ambiente terrestre, mas não é definitivamente, porque ainda depende da água. Primeiro pela reprodução, né, que o anfíbio tem, a fecundação externa, o desenvolvimento indireto, porque tem larva, o girino precisa viver na água que respira por brânquias, né? O ovo não tem casca e ainda a pele é fina. Se o anfíbio se afastar e ficar em ambiente seco, ele desidrata. Então, agora o réptil não. Por que ele conquistou definitivamente o ambiente terrestre? Primeiro, porque a pele é grossa, seca e impermeável. A gente já vai comentar mais sobre isso, mas ele não perde água com facilidade. Tanto é, a gente tem réptil até no deserto, certo? O desenvolvimento de um pulmão mais eficiente, porque ele não vai respirar mais pela pele, porque a pele é grossa, certo? E a reprodução, né, gente? Os ovos têm casca, eles não precisam ser colocados na água mais, eles podem ser colocados em ambiente terrestre. A fecundação é interna e não tem larva, certo? Os gametas não são jogados na água, eles são colocados dentro da fêmea. E esse ovo vai ter muita estrutura aqui interna que permite o desenvolvimento do embrião sem necessidade de ser colocado na água, certo? Que depois a gente vai detalhar os anexos embrionários, mas no primeiro momento o ovo tem casca, não desidrata, ok? E aqui eu fiz uma tabelinha comparativa para a gente ir comentando e associando. Então, o anfíbio, sapos, rãs, perereca, salamandra e cobra cega, que a gente viu a aula passada. Réptil, gente, cobras, tartarugas, jabuti, jacaré, crocodilo, lagarto, lagartixa, certo? São os exemplos aí para não confundir. Já que o anfíbio depende da água ainda, ambiente terrestre úmido, ele precisa de estar perto da água para reproduzir, principalmente, e a pele também não permite, né, porque ele desidrata. Aqui já não, ambiente terrestre seco, ok?
A pele, então, é fina, úmida e permeável do anfíbio, a do réptil não, grossa, seca e impermeável. E por que que essa pele é impermeável, gente? Porque tem queratina. Queratina é uma proteína que deixa a pele impermeável. Nós também temos, né? Acho que vocês já ouviram falar na pele, no cabelo, na unha. Então, a partir de réptil, a presença de queratina que deixa a pele impermeável. No anfíbio, a gente tinha respiração da larva por brânquias e pulmonar e cutânea no adulto. Agora, o réptil não tem mais larva, porque o desenvolvimento é direto, do ovo já vai nascer os filhotes prontos. E a pele é grossa, não dá para respirar mais pela pele, portanto, só pulmonar. O pulmão é mais eficiente, ok? O do sapo era uma bolsinha, só com uma pequena área de absorção chamada de pulmão saquiliforme. O do réptil agora tem uma área de absorção de gases muito maior. Não precisa guardar o nome do pulmão, tá? Eu não vou perguntar, mas o do réptil chama-se parenquimatoso por conta dessas dobrinhas, aumentando a área de absorção. O coração, ó, vou voltar até no peixe. O coração do peixe tinha 2 cavidades, do anfíbio tem 3. 2 átrios e um ventrículo, inclusive mistura sangue no único ventrículo. O réptil tem 4, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que ainda mistura sangue. Não é uma circulação ainda totalmente evoluída, ainda tem mistura de sangue venoso e arterial. Portanto, anfíbio dupla incompleta, réptil dupla incompleta. Depois eu vou mostrar o coração, tá? Fecundação no anfíbio é externa, no réptil é interna. Vantagem, então, porque os gametas ficam protegidos dentro da fêmea. Os ovos do anfíbio não têm casca, é aquele ovinho gelatinoso, e o do réptil com casca, permitindo ser colocado debaixo de pedras, de rochas, embaixo da areia, igual tartaruga, né, que ele não desidrata. E o desenvolvimento indireto no anfíbio porque tem larva e direto no réptil porque não tem mais larva. O filhote já nasce pronto. E com relação à temperatura do corpo, gente, desde peixe eu já expliquei, não controla a temperatura do corpo, certo? Então são psilotérmicos ou exotérmicos ou heterotérmicos, é a mesma coisa. Réptil também não controla. Psilotérmico, exotérmico ou heterotérmico. Só vai controlar a partir de ave, que é depois que a gente vai estudar, certo? Então, aqui eu pus para exemplificar, ó. Então, o anfíbio ainda é totalmente dependente da água, tanto pela reprodução quanto pela pele fina. O réptil não, ele já conquista o ambiente terrestre, ele tem a pele grossa com queratina e não desidrata facilmente, certo? Então, a pele, ó, dos répteis, eles podem ter, além da queratina, escamas, placas córneas, que deixa a pele bem dura, tá? E no caso dos cágados, tartaruga e jabuti, ainda tem a carapaça. E o anfíbio não, né, gente? A pele é toda fininha, sensível, permeável, ele perde água com facilidade, tá? Aqui para mostrar a respiração, né? Então a larva do anfíbio respira por brânquias, dependência total da água. E o adulto, embora tenha pulmão, ó, o pulmão do anfíbio tá aqui, é um saquinho, saculiforme, mas ele também respira pela pele, então a pele é permeável, certo? E aqui já é o pulmão do réptil, mostrando que ele tem uma área de absorção muito maior, certo? Tá vendo? Comparando, né? Que eles têm pulmão direito e esquerdo, uma bolsinha, e aqui já começa a formar dobras, que aí você tem uma área de absorção maior. Aí na ave, no mamífero, vai ser alveolar, totalmente cheio de alvéolos, uma área de absorção de gases muito maior, ok? E aqui é o coração, ó. Então esse é do anfíbio, para a gente comparar. 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O do réptil, 4 cavidades. E aqui, ó, ele está mostrando que quando o sangue está circulando, tem um canal que ainda há mistura de sangue. Às vezes eles fazem o ventrículo um pouco aberto aqui para mostrar. Então, aqui só tem um ventrículo, o sangue venoso cai, o arterial cai, mistura. Aqui também vai ter mistura, exceto crocodilo, viu, gente? Crocodilo é uma exceção, talvez alguma modificação genética aí no decorrer da evolução, o sangue não mistura, só em crocodilo. E aqui eu coloquei todos os corações para a gente já começar a associar, ó. Peixe, 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, circulação simples.
só passa sangue venoso pelo coração. Anfíbio, 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, mistura sangue no ventrículo, portanto, circulação dupla em todos esses, porque passa sangue venoso do lado direito e arterial do lado esquerdo. Mas aqui é dupla incompleta porque mistura sangue, aqui dupla incompleta porque mistura sangue, ave mamífero não, vai ser dupla completa, não vai ter mais mistura de sangue. Então, 2 cavidades, 3 cavidades, 4 cavidades, 4 cavidades. Circulação simples, circulação dupla. Dupla incompleta, dupla incompleta, dupla completa. Ok? Às vezes eles dão um desenho do coração para a gente falar de quem é o coração. Então, olha o número de cavidades, o tipo de circulação, né? Que aí dá para saber pelo tipo de coração. Aqui mostrando então a fecundação. Aqui o macho não tem pênis, lembra que eu falei? É um amplexo, ele sobe na fêmea para estimular a fêmea e eles vão botar os ovos na água. Aqui já tem órgãos copulatórios. O macho vai introduzir o pênis na cloaca da fêmea, tá? E aí a fecundação vai ser interna, eles não dependem mais da água para reprodução, então. Olha os ovinhos. O do anfíbio é um ovo gelatinoso, que desidrata fácil, tem que ser colocado na água. E o do réptil é um ovo com casca, que pode ser colocado, então, na areia, embaixo de substratos, que não vai desidratar. E aqui, então, tá falando da temperatura do corpo, né? Que peixe, anfíbio e réptil são pecilostérmicos, ectotérmicos ou heterotérmicos, enquanto que ave mamífero vai ser homotérmico ou endotérmico, certo? De características gerais, gente, então essa pele grossa que a gente consegue visualizar com queratina, né? Tá aí o jacaré, as cobras, os lagartos, cágados, jabutis, tartarugas, tá? Internamente, então, o tubo digestório, ó, a coluna vertebral, que foi feita a partir da notocorda, né? Então, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, que vai terminar na cloaca. Então, a cloaca vai ser a abertura do intestino para sair fezes, do ureter para sair urina, e também dos testículos e ovários para reprodução. O coração, então, que já tem 4 cavidades, certo? E desenvolvendo, então, uma cavidade a mais. E o pulmão, que é mais eficiente. A tartaruga, ó, visto aqui os órgãos, o pulmão em azulzinho, tá? Aqui esôfago, estômago, intestino, aqui a bexiga urinária, o ovário, tá vendo? Aqui é como eu retirei essa figura, então aqui é a cloaca, tá? Esse termo aqui não tem, tá? Escamas, ó, placas córneas, alguns camuflam, camaleão, eles têm pigmentos na pele capazes de mudar a cor. A cobra não, né? Ela só se confunde com o ambiente mesmo. E alguns têm cores destacantes, que são aquelas que avisam do perigo, igual o sapinho da Amazônia lá, né? Então, voltando só para não esquecer isso, né? As características embriológicas, triplásticos, isso vem desde plateuminto, celomado, vem desde anelídeo, deuterostômios, o blastóporo forma ânus, só equinoderme cordado, então. Simetria bilateral e vertebrados, porque a coluna vertebral forma, a notocorda, né, forma a coluna e o crânio, e não controla a temperatura do corpo. E essa pele, então, além de ter queratina, pode ter escamas, as placas dérmicas ou carapaças. E o nome, gente, de réptil, vem de repto, que rasteja, tá? Então, é o grupo que conquistou definitivamente o ambiente terrestre por conta dessa pele grossa, seca e desses ovos com casca. Aqui tá mostrando também, né, porque o nome réptil, rastejar, ok? Aqui mostrando o esqueleto, ó, em geral todos os répteis têm, né, músculos potentes, fortes, né, e um esqueleto bem flexível, principalmente nas cobras a gente vê isso, né, elas têm um osso quadrado aqui na mandíbula, elas conseguem deslocar esse osso e
a boca abre aí, né, 180 graus praticamente, e ela engole presas maior que a própria cabeça, tá? Então, essas costelas livres, junto com os músculos, dão uma mobilidade muito grande para o animal. Então, aqui o revestimento, ó, placas ósseas, né, as carapaças, placas córneas é uma impregnação de queratina bem grande, por isso que a pele é bem forte, né, todos têm queratina, mas ou escamas em alguns, tá? E por conta disso, eles são divididos aí em reino animal, filo cordado, classe dos répteis e nas ordens, que eu também não vou ficar cobrando ordem, tá? Mas, ó, por exemplo, as mais comuns, os quelônios, que são os que têm a carapaça, né? Os crocodilianos, jacarés, crocodilos e os escamados, que são as cobras e os lagartos, certo? Os quelônios, as tartarugas podem ser aquáticas, água doce, água salgada ou terrestres também, certo? Então aqui tem à disposição a diferença básica, né? Os terrestres têm as unhas, as aquáticas e terrestres é uma mistura, parece que tem unhas, mas também tem as membranas nos dedinhos para nadar. E as totalmente aquáticas têm o membro anterior, parecendo um reminho, né, para nadar. Os crocodilianos, jacarés e crocodilos, são três espécies básicas aí, né? E então eles colocam mais por curiosidade aí, né? Que no caso o jacaré, gente, se quiser diferenciar, apenas os dentes superiores são visíveis, ó, quando a boca tá fechada. No crocodilo, dá para ver os dentes superiores e inferiores. E tem essa espécie aqui que tem esse focinho, parece bem compridinho, né? Que dá para ver a maioria dos dentes. Essa não é típica aqui da nossa região, né? Do Brasil, mas existe. Com relação ao focinho também, ó. O jacaré ele tem um focinho mais largo, o crocodilo é comprido e é um pouco mais estreito, e esse aqui totalmente estreito, né? Os escamados são os lagartos e as cobras, porque eles têm as escamas, certo? Lembrando aqui, gente, do olho, né, que continua com pálpebra, né, ou na narina para a entrada de ar ou perceber o olfato. E a gente vai falar da linguinha também. Eles têm uma língua com muitas células olfativas para perceber cheiro, então eles põem essa linguinha para fora. Tá? Os lagartos, há muitas espécies, além de camuflar por mudança de cor, camuflam também no ambiente. Tá? Alguns têm membranas aqui ao redor do pescoço, como funciona como uma defesa, né? Alguns têm uma membrana entre os membros locomotores e o corpo que eles conseguem meio que planar no ar, né? Não sei se vocês já viram em filmes. Os lagartos, várias espécies, ok? A língua também, como o sapo, é presa na frente para poder pegar o alimento. E as serpentes, né, gente, que basicamente eles dividem aí em peçonhentas e não peçonhentas, porque as peçonhentas têm venenos extremamente potentes, presas grandes capazes de inocular esse veneno em todos os tipos de predadores, vamos dizer assim, tá? Então, essa presa, normalmente, na maioria das vezes, ela é na frente, tá vendo? Aí, quando ela abre a boca, essa presa, ela meio que sai, ela se sobressai, né? E aí, a glândula do veneno, que produz veneno continuamente, funciona como uma agulhinha. O veneno passa através dela e é injetado na presa, certo? As cobras peçonhentas, gente, que são as que têm mais perigo, vamos dizer assim, eles falam de algumas características, né? Porque a não peçonhenta? A não peçonhenta, ela pode ter alguma substância química para ajudar na digestão, tipo uma saliva modificada, mas não são venenos tão potentes. Tipo, você pega lá a sucuri, como que ela mata a presa? Sufocando, ela enrola na presa sufocando. Agora, as peçonhentas injetam veneno. E elas têm uma característica bem marcante. Eles falam da cabeça, né, que é triangular, do olho que tem uma pupila em fenda, mas isso aqui é geral, a fosseta loreal. Entre o olho e a narina que está aqui na frente tem um buraquinho que chama fosseta loreal.
que é para perceber mudanças de temperatura, calor. Então, como ela não tem uma visão extremamente boa, normalmente, vamos supor, ela está pegando um camundongo, um rato. Ela percebe a mudança de temperatura, porque ele é um animal que controla a temperatura do corpo, né? Pela fosseta loreal. Então, é um buraquinho que elas têm aí. Só essas peçonhentas que tem. Tá vendo aqui, ó? Fosseta loreal perto do olho. É um órgão, então, termorreceptor. Ele capta diferenças de temperatura. A cabeça que eles falam que é triangular e a fenda da pupila vertical. Só que tem exceção, viu, gente? A cobra coral verdadeira, por exemplo, ela tem a cabeça que não é triangular, ok? E ela não tem essa fenda vertical, a pupila dela é redondinha. Então varia bastante, tá? Mas ela tem a fosseta loreal. Como a cabeça é pequenininha, às vezes não dá para ver de imediato. Aqui, ó, então olho, narina e fosseta loreal. E aqui é a presa, ó. Às vezes as presas, quando ela fecha a boca, ficam dobradas. E tem algumas que têm presas menores aqui na frente e algumas têm uma presa pequenininha lá atrás. Então a cobra coral falsa, por exemplo, ela tem uma presa dessas pequenininhas, só que é lá atrás. Então, se ela for picar o homem, por exemplo, um animal maior, ela não consegue injetar o veneno. Só em presas bem pequenas. Por isso que ela é considerada teoricamente inofensiva. Tá vendo? Ó, eles dão até nomes para as presas, eu não vou cobrar isso não, tá? Mas algumas, então, saem aqui por um poro aqui, às vezes sai ao longo de toda a presa o veneno. Então, vai variando um pouquinho. E tem algumas que esguicham o veneno. Nesse caso aqui, ó, quando ela contrai a glândula do veneno, esguicha, que é o caso da naja. Tá vendo? Ó, então, aqui uma presa grande, uma menorzinha, e aqui ela é mais atrás. Aí esse veneno, então, ele vai ser expelido aí dessa glândula e são venenos muito potentes, tá? Aqui tá falando que alguns causam necrose, que é a morte do tecido, outros causam coagulação, em que o sangue para de circular. Alguns afetam o sistema nervoso central, aí o animal perde o estímulo, né? Vai parando, ou destrói as hemácias, dá tipo uma hemorragia aí interna, ok? Então, vários tipos de venenos. Aqui algumas curiosidades, né, de serpentes mais venenosas do mundo. A naja, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Tem uma chamada mamba negra e a surucucu. Sistema digestório, então, gente, completo. Todos são carnívoros. Não existe réptil aí para ter algo. Às vezes tartaruga marinha come algas, né? Mas em geral são carnívoros. A digestão, então, começa na boca e termina na cloaca, ok? Então, ela tem cloaca. Os dentes são bem desenvolvidos em praticamente todos eles, né? Com as cobras ainda tendo dentes para injetar veneno. As tartarugas, então, vão ter, além da queratina, né? A carapaça, né? Tartarugas e cágados. Aqui fala das lâminas córneas que ajudam a cortar o alimento, as presas na cobra, e geralmente eles não mastigam. Esses dentes são mais para ajudar, então, a empurrar a presa, mesmo jacaré e crocodilo, né? O dente perfura e aí ele vai jogando esse alimento para trás, sem mastigar, certo? Eles engolem praticamente o alimento inteiro e às vezes quando tem essa saliva, esse veneno, essa saliva modificada, aí vai ajudando na digestão. Não controla a temperatura do corpo, como já falamos, né? E alguns têm a glândula do sal. O que que é isso? Quando eles vivem no mar, tartaruga marinha, né? Tem alguns répteis, eles têm que beber água do mar. Então, essa glândula do sal é para eliminar o excesso de sal. Nas tartarugas marinhas, fica perto do olho. Então, tem texto que fala que parece que ela está sempre chorando, porque tem um brilhozinho ali dos cristalzinhos de sal sempre em contato com o olho, para eliminar o excesso de sal. Então, aqui o tubo digestório terminando na cloaca, né? E, em geral, carnívoros, não mastigam alimento. Aqui que eu falei, né, da língua bífida, que é para captar estímulos. Lagartos têm, viu, gente? Cobras, então às vezes eles colocam a linguinha de fora, espera até um tempinho
para perceber os estímulos. E a língua presa na frente também, mucosa, né, para pegar então a presa, certo? Aqui está mostrando a sequência, então, ó, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino, e aí vai ser digerido, sair pela cloaca, certo? Também tá um errinho aqui, tá? Termina na cloaca. As cobras e os crocodilos e os jacarés possuem dentes, bastante dentes para perfurar a presa, glândulas salivares, fígado, pâncreas, todos eles têm, tá? Para digerir eficiente esse alimento. Tá vendo? Aí o estômago, o intestino e a cloaca. Certo? A respiração, então, é exclusivamente pulmonar, não tem como respirar pela pele mais. O coração, então, com 4 cavidades, tá? Com 2 átrios e 2 ventrículos, tendo ainda mistura de sangue no ventrículo ou num canal. Quando eles vão levar o sangue para o pulmão e para o corpo, ainda mistura sangue. Então, circulação dupla incompleta. Rins, falei que todos os vertebrados têm rins. O rim vai evoluindo à medida que passa de uma classe para outra. Tá? Então, a visão, a audição, olfato, paladar, tá? Então, se não enxerga bem, eles vão ter outros órgãos, tá vendo? Igual a fosseta loreal, né, que eu falei. Glândulas lacrimais para limpar, lubrificar o olho. E a reprodução, gente, a fecundação sempre é interna, o macho passa os espermatozoides para a fêmea e todos são ovíparos. Então, aqui tem uma tartaruga botando o ovo na areia. Então, o ovo é rígido, com casca, com bastante vitelo, que é o alimento do embrião, que ele vai ficar desenvolvendo o tempo inteiro dentro do ovo. Quando ele nascer, ele já está pronto. Então, desenvolvimento direto, sem larva, tá? Então, aqui está mostrando o nascimento das tartaruguinhas, né? Tem algumas espécies que guardam o ovo dentro do corpo. Então, são consideradas ovovivíparas. Tem cobras que elas têm uma membrana onde esses ovos ficam e aí as cobrinhas nascem. Então, elas podem ser consideradas, de certa forma, vivípara, porque o ovo fica guardado dentro da fêmea. A cobrinha já nasce pronta, certo? Aqui é o ovo, que depois eu vou detalhar na ave, eu prefiro falar na ave, mas além da casca, ele tem um líquido, que é o âmine, é um líquido amniótico que envolve o embrião aqui, ó. E ele tem a bolsa, que é o alimento, que é o vitelo, e tem uma bolsa que chama lantoide, que é para armazenar excretas. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Mas o que que interessa? É um ovo que consegue viver fora da água, certo? Ele pode ser posto fora da água. Então, a gente diz que é uma adaptação para a conquista definitiva do ambiente terrestre, certo? Depois a gente vai voltar a falar aí. Aqui, então, a cobra, né, pondo os ovos, aqui nascendo, né? E aqui uma sequência de uma tartaruguinha nascendo, quebrando essa casca e emergindo aí. Então, desenvolvimento direto. Alguns têm cores destacantes, algumas espécies que a gente sabe que às vezes é para atrair a fêmea, né, na hora da cópula, e eles têm um comportamento também de acasalamento. As cobras meio que se entrelaçam, se for marinha, nadam juntos, né, até que o macho passa o espermatozoide para a fêmea, na fecundação interna. O pênis, gente, sempre é interno, não dá para ver, tá? Dá para sentir. Especialistas colocam o dedo na cloaca para ver se é macho ou fêmea, porque sente o pênis se for macho, certo? Tartarugas marinhas, ó, elas geralmente copulam na água mesmo, porque o corpo é bastante pesado. O macho sempre tem a parte de baixo do casco um pouco côncavo, né, para encaixar na carapaça da fêmea. Quem tem tartaruga pode perceber se é macho ou fêmea, observando então a parte de baixo do casco. A da fêmea é reta e a do macho tem uma concavidade assim para encaixar na fêmea. Bom, pessoal, é isso. Eu quero que vocês façam os exercícios dos répteis, eu estou aqui à disposição, tá certo? A gente vai conferindo, tá? Os exercícios aí. Eu não fiz o de anfíbio, porque como tá numa aula só, eu vou passar para vocês na aula que vem, antes de começar a ave. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é conferir os exercícios de anfíbio e réptil.
Mas tentem fazer, se quiser já perguntar, aí a semana que vem, então, a gente já corrige anfíbio e réptil e começa a ave, ok? Então, eu estou à disposição aí para as dúvidas. Boa semana, gente, bons estudos aí e até segunda.